Olá, estamos começando a segunda semana desse trimestre incrível, que estamos lembrando a nossa herança, a nossa história. Por que eu sou um adventista? Porque eu creio da forma como creio e em que eu creio. É isso que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, ok? Semana passada nós falamos um pouquinho a respeito da volta de Jesus e a decepção que aconteceu ali em 1854 com um grupo religioso que estava aguardando a volta de Jesus. E parte desse grupo depois se reuniu, que a gente vai conversar um pouquinho essa semana, e aí então eles tiveram uma outra interpretação. Então veja, semana passada nós conversamos sobre algo muito importante para a igreja adventista, a volta de Jesus. E por que é que eles estavam esperando a volta de Jesus em 1844? Porque basicamente, George Miller, mais algumas outras pessoas no mundo, eles tiveram a compreensão profética, baseada em Daniel e Apocalipse, de que naqueles anos ali, 43, 44, alguma coisa muito importante estaria acontecendo, que era o quê? Que era a purificação do santuário. Aí eles olharam para aquilo e falaram assim, tá bom, purificação do santuário, o santuário é a terra, purificação da terra, volta de Jesus. Lembra que eu falei semana passada que eles erraram em um ponto, que a Bíblia não pode se contradizer. Como é que pode existir uma profecia marcando, de repente, ali o dia e o ano da volta de Jesus, sendo que a própria Bíblia diz assim, o dia ninguém sabe. Então a Bíblia não pode se contradizer a ela mesma. Então, depois que aconteceu o que a gente chama de a grande decepção de 1854, algumas pessoas elas desistiram. E semana passada a gente falou a respeito disso, né? Da questão da perseverança, de continuar aguardando, que a certeza da volta de Jesus ela nunca sai do nosso coração. Só que muitos realmente desistiram. Outros começaram a marcar outras datas, outros estudos, etc. E algumas pessoas começaram a entender que a profecia foi certa, de que a contagem do tempo foi certa, só que ao invés de que era a visão na terra, o santuário era o santuário do céu, porque estava falando a respeito da purificação do santuário, do ministério de Jesus sacerdotal no céu. E aí, quando eles tiveram essa compreensão, várias coisas, elas começaram a fazer mais sentido. Lembrando o seguinte, que as pessoas elas não chegam às suas conclusões teológicas e a ideia do santuário ela é baseada na palavra, principalmente na compreensão de Hebreus capítulo 8 e também o capítulo 9, que fala a respeito de Jesus e o trabalho dele como sumo sacerdote. Então, quando a gente olha a gente estudou isso inclusive em Levíticos no trimestre passado, de que Deus revelou para o povo de Israel a respeito do santuário. E quando ele revelou a respeito do santuário, ele estava falando de um santuário que existia já no céu. Então, existe um santuário no céu, aqui na cópia tem um santuário na terra. Agora a pergunta é, e o santuário do céu, ele não tem nenhuma função, nada acontece lá dentro? A mesma coisa que acontecia na terra, acontecia no céu. Então, em 1844, aquelas pessoas compreenderam que, na verdade, Jesus, ele passou do santo para o santíssimo, para agora a obra da expiação final. O que o sumo sacerdote fazia para tirar o pecado do santuário e do povo e zerar, começar uma nova realidade. Amanhã